Olá, turma, tudo bem? Os professores aí que prestaram a prova do concurso da prefeitura no domingo. Estou aqui passando para resolver mais uma questão da prova, no meu caso, a questão 33 da prova amarela. Os demais que não eram prova amarela, só relacionar aí com a questão, tá? Então, vou resolver essa questão. Se puderem aí se inscrever, assim que sair os demais vídeos, vocês já vão receber. Fim de semana aí eu devo gravar mais alguns, ok? Bom, então vamos aqui para mais uma questão. Nesta questão ele diz assim, ó, uma criança construi uma pequena rampa para brincar com seus carrinhos. Então está aqui a rampa usando blocos de construções cúbicos, né? Então são bloquinhos aqui cúbicos. E aqui está a vista lateral dessa rampa. Ainda diz aqui que a razão entre a aresta C1, essa aresta C1 e C2, é 2/3. E aí ele trouxe para a gente que o volume de C1 é igual a 64 metros cúbicos. Então ele inicialmente deu o volume desse cubo menor de C1 para a gente aqui. Deu o volume desse C1 aqui. Bom, como esse volume aqui é 64, então a gente consegue achar a medida da aresta aqui. Cada aresta, só tirar a raiz cúbica de 64, 4. 4 vezes 4, 16 vezes 64. Então a gente tinha a medida dessa aresta aqui, do cubo C1. Essa aresta aqui mede 4. Bom, outra informação que o problema achou para a gente era a razão entre as arestas C1 e C2. Então a gente tinha que C1 sobre C2 era igual a 2/3. 2/3. E aí, como a gente tinha a medida da aresta C1 dada, né, por meio do volume, e a gente consegue descobrir que é 4, então eu tenho a razão 4 para C2 é igual a 2/3. Então ele forma essa proporção, multiplicamos aqui cruzado e vamos ter condições de achar o C2. Então, multiplicando aqui 2 vezes o C2 é igual a 4 vezes 3. Bom, o C2 vai ser 4 vezes 3, 12. O 2 multiplicando passa dividindo. Então, a gente tem a aresta do C2 igual aqui a 6, né, centímetros, tá? Como aqui também a aresta 4 centímetros, o volume que vem ao cubo. Então, a gente tem a aresta do C2. A gente tem essa medida aqui dessa aresta C2 aqui, tá? E aí a gente, o que eu fiz, né, na questão? Como essa aresta aqui do C2, ó, toda essa aresta aqui, ela mede 6, esse pedacinho menor aqui, como eu tenho que daqui aqui é o C1 que é 4, então esse pedacinho menor aqui é 2, tá? Bom, como que eu resolvi aqui esse problema? Eu parti aqui, como eu tinha essa medida que era 4 e esse pedacinho que é 2, eu fiz pelas razões trigonométricas. Porém, dava para fazer aí, provavelmente alguns fizeram por semelhança de triângulos, tá? Eu simplesmente apliquei aqui, ó, porque aqui essa aresta perpendicular aqui a essa outra aresta, eu tenho ali um triângulo retângulo, né? Tenho formando ali 90 graus, cuja essa medida é 2 e essa aresta aqui do C1 é 4. Então, eu fiz aplicando a tangente. Talvez a semelhança de triângulos era até mais tranquilo. Então, a tangente, aí eu considero isso aqui como um ângulo. Então, a tangente desse x, né, aqui seria o x, seria a razão do cateto oposto 2 sobre o cateto adjacente 4. E aí, simplificando, eu tenho que essa razão aqui é meio. Tá? Então, a tangente desse ângulo x é meio. O que eu fiz? Eu parti para o outro triângulo que é formado aqui, que ele acaba sendo semelhante ao outro, por isso que a gente pode fazer por semelhança de triângulos. E eu tenho que essa medida aqui, eu chamo ela de y, e essa medida aqui é a aresta C2, que nós achamos que é 6.
Como a inclinação aqui, o ângulo é o mesmo, então eu já sei que a tangente deste ângulo aqui, ó, ela também é o mesmo que do x, então ela é meio. Então eu fiz que a tangente deste ângulo aqui, ó, vou chamar ele de θ, mas o θ é igual a x. Ele seria a razão entre o cateto oposto y sobre o cateto adjacente, que é 6. Só que essa tangente do θ é esse meio aqui. Tá? Então, eu tinha aqui meio é igual a y sobre 6. E aí, por meio aqui da proporção, multiplica cruzado, eu consigo achar aquela medida y. Então, 2 vezes y, 2y, 6 vezes 1, 6. Passo 2 dividindo, o nosso y aqui é 3. Então, eu consegui achar aqui que essa medida y é 3. E aí ficou praticamente resolvido, porque o exercício, né, ele diz para a gente assim o volume do C3. Então, ele quer o volume desse cubo aqui. Só lembrando que aqui está o quadrado, porque é a vista lateral. Então, ele quer o volume desse cubo. C2, eu tenho a medida do C2 aqui, que eu achei que mede 6, mais esse y aqui, que é 3. Portanto, a medida do C3 era o 6, a medida da aresta do C2 mais 3. Portanto, o cubo, quadradinho ali, o cubo mesmo, né? C3 ele tem a aresta medindo 9. E aí o volume desse cubo eu vou fazer 9 vezes 9, 81 vezes 9, 729, tá? Portanto, o volume do cubo era essa medida do 9 ao cubo, igual a 729, a unidade estava em centímetros, centímetros cúbicos. Tá? Então, a gente tem aí a alternativa B para essa questão, ok? Então, tem mais aí uma questão resolvida. Acho que até tranquilo esse exercício para a maioria, mas como está chegando a prova aí do concurso do Estado, e muitos professores vão fazer, né? Já ajuda aí para a gente poder estudar para o próximo concurso, ok? Então, mais uma vez, aguardando o famigerado gabarito. Daqui a pouco vai aparecer tudo na internet aí, a gente já vai ter condições de conferir. Mas tem mais uma questão aí, agradeço aos que se inscreveram e assim que resolver, as demais aí eu estou resolvendo aos poucos, vai chegar para vocês.